Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sexta-feira já, Lorenberg. Menino, um tempo não tá passando, não. Ele engatou a primeira aqui. Sexta-feira, sextou. Hoje, dia 27 de setembro de 2024, o programa Opinião está no ar, ao vivo, não é? Como sempre, de segunda a sexta, isso já há quase 5 anos, a gente está aqui sempre levando o melhor da informação em forma de entrevistas, sempre tentando buscar alguma entrevista que lhe caiba, que lhe agregue valor, ou que agregue valor à sua noite em termos de informações. Por exemplo, hoje está a postos aqui, pela primeira vez, e a gente espera que seja a primeira de uma série de outras tantas, não é? Superintendente da Caixa Econômica Federal aqui em Mato Grosso. Há muito tempo eu estou querendo aqui trazer as coisas da Caixa, as informações, não é? Como atua, como está, quais são os produtos, enfim, tudo sobre a nossa Caixa no estado de Mato Grosso. E, enfim, deu certo, está a postos aqui o superintendente aqui em Mato Grosso da Caixa, o João Henrique Cruz de Oliveira, com quem a gente vai falar ao longo do programa de hoje sobre essas questões todas relacionadas à Caixa Econômica. Combinado? Se você tiver alguma pergunta, vai aparecer lá o WhatsApp 99932-2529. Mande uma pergunta em texto, evidentemente pertinente à Caixa, não é? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo, a gente repassa aqui para o nosso entrevistado para que ele possa responder. Ok? Apareceu, saiu, mas é o número que eu te falei, 99932-2529. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, é você que é a razão maior do nosso programa. Uma ótima noite aonde quer que você se encontre, seja aqui no canal 22 ou ainda nos acompanhando pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Como faz para achar? Vai na página no Facebook, no seu Facebook, e digita lá, no campo de busca, TV Pantanal 22 HD. E cá estamos nós para o mundo inteiro, aqui pela internet. Valeu? Superintendente João Henrique Cruz de Oliveira, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu, de verdade, fico feliz porque a parte social da Caixa que me encanta, não é? O que ela tem, o maior banco que nós temos, de verdade, na minha opinião. E os produtos que ela oferta, até em função desses produtos que eu julgo ser o maior banco social, o maior banco que oferece produtos para grande massa, né? Banco de massa. Enfim, eu gostaria que o senhor dissesse um pouco da sua estada aí na superintendência e os seus maiores desafios nesse ínterim, nesse tempo que o senhor está na superintendência e quais são as metas aí que o senhor traz. Vamos falar assim de fiéis, vamos falar da habitação, vamos falar aí PIS/PASEP, tem uma série de coisas aqui, vamos falar de linhas de crédito, questão do agro, mas eu queria que o senhor fizesse nessa abertura aí sobre as suas metas, os desafios, enfim. Boa noite. Boa noite, professor Lindenberg, boa noite, Paulo. Primeiro, agradecer pela possibilidade de estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho sobre a Caixa, sobre os produtos, serviços e me colocar à disposição da sociedade como um todo, sociedade mato-grossense. Dizer para você que como grande desafio da Caixa, né, o nosso presidente Carlos Vieira tem falado muito sobre isso, sobre o papel da Caixa indispensável à sociedade, do cumprimento dos programas sociais principalmente, mas também como banco de desenvolvimento para o país, né? Como banco que financia a infraestrutura quando a gente olha para a habitação, mas também para olhar para esse lado social, né? A gente da Caixa costuma dizer que a gente atende o milionário, ele é atendido, mas a gente atende principalmente na sua essência o cidadão que muitas vezes não tem aonde dormir,
não tem um salário, não tem um rendimento, e esse cidadão ele é atendido nas nossas unidades e na nossa rede de atendimento como um todo. E me parece a Caixa ser um dos, pelo que eu já andei vendo e pela minha vivência, um dos bancos com menor burocracia, não é? Aí você falou desde o milionário até o que não é, né? Até o mais carente, até o de menor renda, vamos chamar assim, não é? A burocracia ali, ela, por ser um banco, se esperava-se, né? Alguém vai falar, poxa, mas deve ser um banco público, deve ser um banco estatal, deve ser muito burocrático. E pelo que eu já vi e andei estudando, a burocracia é das menores que existem. Existem as burocracias, né, do Banco Central, que são as típicas, né? Mas na comparação direta, eu observo que é a menor burocracia que existe. A gente costuma dizer que assim, ó, o mercado financeiro como um todo, ele é um mercado altamente regulado. E a Caixa, como todo banco, ela obedece todos os ritos de compliance e de análise que são necessários, né? Mas quando a gente olha para o campo da burocracia, o que a gente procura fazer é atender o cidadão o olho no olho. E quando a gente fala de atendimento social, você diz assim, do cidadão que tem maior e menor renda. A gente costuma dizer do cidadão que tem renda e que não tem renda, porque muitas vezes o público vulnerável é atendido pela gente na forma dos benefícios sociais. Ótimo. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa, mas eu quero chamar o professor Lorenberg aqui para a conversa. Superintendente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu comungo com a afirmação do Paulo que é a primeira de outras que virão. Superintendente, eu tenho aqui uns 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo, mas muito de ouvi-lo. A primeira delas é exatamente sobre um contrato que foi assinado entre a Caixa e o governo do estado de Mato Grosso no dia 9 de setembro de 2020, que o senhor assinou como superintendente. Eu vou pegar aqui um trecho da fala do senhor a respeito dessa assinatura. Entre aspas, a Caixa, como agente de políticas públicas que tem como missão principal promover o desenvolvimento sustentável do país, está nessa parceria com o governo do estado, vai fazer o financiamento, o contrato está assinado, os recursos já estão disponíveis, cumprindo a legalidade do contrato, as licitações já foram acertadas, pois se previa isso no contrato e agora, nos próximos anos, esperamos que se executem essas obras. Fecham aspas. Eu tenho 2 perguntas, muito mais um pedido de reflexão sobre esse contrato. E a primeira pergunta é a óbvia. O senhor se lembra dessa assinatura? O senhor se lembra desse contrato que foi assinado no dia 9 de setembro de 2020, que era exatamente para construir 5 mil pontes e mais insumo das obras de infraestrutura? O senhor se lembra desse contrato? Se o senhor se lembra, o senhor pode fazer um comentário breve a respeito desse contrato? E a segunda pergunta é, o senhor pode falar a respeito da Caixa como agente de políticas públicas? Primeiro, obrigado pela pergunta, né? E por me retomar a memória aqui. À época eu ainda não era superintendente do estado, eu tive uma passagem aqui durante algum tempo, fiquei até 2022, meados de 22, assumi um outro desafio na Caixa por 2 anos e acabei de retornar, né? Mas esse contrato realmente eu estava de eventual na época de superintendente de rede, tive a oportunidade de assinar esse contrato de Finisa, um contrato de 500 milhões de reais sobre a gestão Mauro Mendes. Foi um contrato que ele ainda está em fase de execução, eu não vou saber te precisar qual o percentual de execução, mas eu tenho certeza que o cidadão mato-grossense, que vive a realidade de muitas pontes que eram de madeiras e viviam caindo, o cidadão mato-grossense que está vendo várias obras do estado aí saindo, com interligações entre rios, né, que tinham centenas de quilômetros de pontes que não existiam e que agora já começam a ser beneficiados, vai ter a percepção do que a Caixa fez com esse contrato.
E eu tenho a plena convicção de que nós vamos executar ele na sua integralidade, né? Porque essa é a nossa função e o governo do estado tem feito um papel aí, um esforço hercúleo para que isso aconteça. Com relação à segunda pergunta? Com relação... Qual que é a segunda pergunta? A Caixa como agente de políticas públicas. Bem, então assim, a Caixa, ela atua como principal repassador das políticas públicas no país, acho que é importante dizer isso. Segundo, os repasses de OGU são quase que na sua totalidade também repassados pela Caixa. E quando a gente fala de banco de infraestrutura, a maioria das grandes obras públicas relacionadas aos governos federais, estaduais e municipais passam pela mão da Caixa, bem como pela fiscalização das obras em andamento. Então esse é um papel que muito nos orgulha, né, e que muito tem feito a diferença na vida do cidadão brasileiro e, no nosso caso aqui, o mato-grossense. A Caixa está presente, vamos falar do estado de Mato Grosso como um todo, temos agora 142 municípios, não é? Desses aí, a Caixa está presente em parceria, essa parceria a qual, esse tipo de atividade a qual se referiu o professor Lorenberg, em quantos municípios aí? E que tipo de parceria prevalece, não é? Ou se a gente pode chamar que se destaca dentre as parcerias com os municípios? A Caixa hoje está presente em todos os municípios de Mato Grosso, né? Primeiro em 42 deles com as nossas agências, com as nossas unidades físicas, depois nos restantes dos municípios pelas nossas unidades lotéricas. Então a Caixa tem dentro do estado 290 unidades lotéricas, mais 290 parceiros e CCAs, então estamos presentes em todos os municípios do estado. E no tangente à parceria pública, né, com os entes federativos, os municípios, a gente tem obras na ampla maioria deles, que é a parceria entre a Caixa, entre esse repasse dos recursos OGU, bem como as operações de Finisa, que é um financiamento feito entre a Caixa e o ente público, o município ou o estado, em forma de empréstimo, autorizado pela Câmara Municipal de cada um dos municípios. Tem um outro detalhe também que eu vou abordar aqui, porque diz respeito, e aqui a gente tem na nossa audiência uma camada muito significativa de jovens, não é? Eu quero me referir ao FIES, porque o governo, né? Aliás, o FIES, só para que você possa ter uma noção histórica, ele foi criado em 99, não é? O FIES passa agora por atualizações e passa de tempos em tempos, agora não é diferente. Eu queria que você falasse sobre esse momento que está se passando, nós estamos tendo aí na atual gestão do FIES. Neste ano aí novas regras foram ou estão sendo implementadas, não é, ao financiamento. Essas já foram inclusive publicadas no Diário da União. Entre as principais mudanças, só para você ter uma ideia, que você está assistindo aí, estão os perfis que podem fazer parte do programa. Tem também a questão do período que é possível fazer a solicitação, enfim, a nova modalidade de financiamento. Eu queria que você fizesse um resumo aí do FIES aqui no estado e também da clientela, não é? Quantos estudantes hoje do estado de Mato Grosso lançam mão do FIES? Vou começar pela última, né? Então, pela quantitativo, eu não me lembro de cabeça, né? Esse eu não vou ter esse dado. Mas eu queria salientar que o FIES é um programa importante para a ampla maioria da população, em especial para a formação profissional, né, no que tangente à magistratura. A gente tem no tangente às universidades federais. Esse programa foi lançado em 99 pelo governo federal. É importante salientar que ele tem algumas regras para se entrar nele, como a questão de fazer o Enem e atingir 450 pontos, é uma prerrogativa, não zerar na questão da redação, então essas são regras do próprio programa. O estudante faz o cadastramento pelo site do FIES, pega a autorização da instituição de ensino, ele tem que estar regular em dia quando ele já está estudando, então ele tem algumas regras do programa. No tangente à Caixa, que é um dos principais, né, Caixa e Banco do Brasil são quem fazem a operacionalização desse programa, a gente tem por prerrogativa fazer análise do cadastro
Em alguns casos, a exigência do fiador, conforme o próprio Ministério da Educação já determina, né? Porque quando vem para a gente já vem com essa prerrogativa realizada, se vai necessitar ou não de algum do fiador. Uma das grandes mudanças que a gente teve nessa última atualização do FIES foi o não bloqueio por parte do estudante quando existe restrição cadastral. Então é importante dizer isso. Antes havia um bloqueio de imediato, então agora esse bloqueio não existe mais. Mas existem algumas coisas que ainda bloqueiam o estudante de ser beneficiado pelo programa. Entre elas, se ele já foi beneficiado anteriormente e não liquidou suas operações, ou ainda está em curso, não estar em dia, né, com a instituição de ensino, que é estar regular nas suas aulas. Hoje, a Caixa também disponibilizou o FIES online, né, que é para o estudante poder fazer o cadastramento sem a necessidade de ir em uma das nossas agências. Então, todos aqueles estudantes que não possuem fiador, porque às vezes o programa pediu um fiador, então ele vai ter que ir comparecer a uma das nossas agências. Mas se ele não possui fiador, não é casado, porque muitas vezes pode ser que o estudante, né, 20, 30 anos já seja casado, se ele não é casado e não possui representante legal, ele pode fazer o cadastramento pelo FIES digital. Então ele baixa dentro das lojas virtuais o app da Caixa, né, e faz o cadastramento. O cadastro é simples, somente com o documento pessoal, o RG, o CPF, às vezes até a carteira militar ou a CNH, faz o cadastramento de posse desse documento, mais o documento da instituição de ensino, e em até 48 horas ele vai ter o seu cadastro analisado, tá? E a resposta se ele foi ou não aprovado para a contratação dentro do programa. Está rápido, né? 48 horas para ter uma resposta já. Sim. Isso estando a documentação em dia, não é? Toda a documentação que você terá essa relação acessando o site, inclusive as informações constam lá do site, inclusive. Né? Consta no próprio site da Caixa, né, o www.caixa.gov.br. Se você for na página de busca e colocar o FIES, ele vai ter uma cartilha. Essa cartilha é autoexplicativa, ela tem imagens ilustrativas da onde o estudante tem que clicar dentro do app da Caixa. Ele faz o cadastro, assim como também pode fazer uso dos nossos canais telefônicos, se ele entender ser pertinente. Pelo 0800 104 0104 ou 4004 0104 também, para poder acessar a informação. Tá, eu perguntei para o senhor, você não deve ter exato número de beneficiários ou de beneficiados do FIES aqui no estado de Mato Grosso hoje, né? Mas o senhor sabe dizer quanto à inadimplência, porque houve um tempo que estava muito alta. Ela reduziu e, enfim, se ela não reduziu, aos inadimplentes, eu até queria que o senhor se dirigisse aos inadimplentes que queiram acertar a sua situação junto à Caixa, junto ao governo, para não ter problema depois e, enfim, sanar essa dívida aí. O que fazer? Acho que é importante dizer, até busquei aqui a informação, para não ser leviano, e eu trouxe aqui a questão, hoje a gente tem, dentro do novo FIES, né, que foi instaurado agora recentemente, a gente já tem dentro do estado de Mato Grosso, tá, falando em números quantitativos, né, mais de 438 milhões de reais financiados na Caixa, e do legado, né, do legado passado em atividade, a gente tem 1,9 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais, dentro do Estado financiado, dentro do programa FIES. Então, isso é extremamente significativo. É significativo isso. A segunda questão, que tem a ver justamente com a inadimplência, a gente não tem um saldo muito grande inadimplente, até porque o governo federal, com o programa Regularize, deu a condição de vários estudantes regularizarem as suas dívidas do FIES. Em muitas parcelas, inclusive. Em muitas parcelas, mas com um desconto absurdo, de até 90% de desconto. Então isso propiciou a regularização do programa e por isso agora a gente começa a ter uma retomada ainda mais forte da aplicação desses recursos. Perfeito, perfeito. Então, vou repetir aqui, caso você esteja nessa situação aí, está terminando aí, não é tudo, já está pensando na faculdade, vai buscar, por exemplo, né, e quer buscar o FIES,
o financiamento, você pode acessar o site da Caixa, é caixa.gov.br, não é? E você lá terá com facilidade acesso a essas informações aí, é só ir lá no ícone do FIES e lá tem as informações, documentação necessária e tudo que você precisa, os canais também para que você possa, como esse 0800 que o senhor falou aí, que é o 0800... 0800 104 0104 para as regiões não metropolitanas e para a capital e região metropolitana 4004 0104. Aí, perfeito. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ir para o intervalo comercial, o primeiro desta noite. O Lorenberg abre o próximo bloco, tá doido para perguntar aqui, fica assim, coçando a mão assim para perguntar, mas a gente tem que ir para o intervalo comercial. Mas é coisa breve, a gente volta já já, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Vamos correr, porque esse negócio de programa eleitoral, rapaz, e aí vira um negócio aqui, uma bola de neve. Olha só, Gazeta Digital. Ó, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Ó, tem, como diria o bom cuiabano, notícia a ufa. E sobre tudo que você queira e precisa saber. Por exemplo, olha só... um pedido de suspensão dos decretos de emergência para o início das obras lá no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, que fica a 67 quilômetros ao norte, foi protocolado no Ministério Público na quinta-feira, dia 26, por entidades mobilizadas na resolução, então, dos deslizamentos. Em caso de suspensão dos decretos, o início das obras pode ser adiado a fim de se ter mais tempo para estudos e busca por soluções diferentes da alteração e corte do terreno. O documento destinado ao promotor de justiça Leandro Volosco ressalta que os decretos de emergência assinados pelo governo do estado não têm justificativa o suficiente. Aí abre aspas, nenhum dos técnicos dedicados ao licenciamento ambiental da obra analisou se era procedente a situação de emergência referente aos riscos de despreendimento de blocos, objeto dos decretos de emergência, fecha aspas, argumenta então o trecho lá. Dá um clique aí, Gazeta Digital, tem mais informações sobre essa questão lá, que virou uma novela no Portão do Inferno. A gente espera que se resolva o mais breve possível, né? Afinal de contas, isso está prejudicando muito os turistas e, em especial, os comerciantes. O comércio lá de Chapada, por muito tempo, ainda não se recuperou ainda, estava, se ainda não está, às moscas, ou seja, padecendo muito pelo baixo fluxo de pessoas ali, numa cidade turística como é Chapada dos Guimarães. A gente retoma aqui a entrevista desta noite, você está acompanhando o programa Opinião, que tem hoje pela primeira vez aqui o superintendente de rede, o superintendente da Caixa Econômica aqui em Mato Grosso, João Henrique Cruz de Oliveira. Vou pedir para o meu caríssimo professor Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado. Superintendente, a Caixa, na operação e pagamentos de programa de transferência de renda, benefícios ao trabalhador, financiamento estudantil, que o senhor falou no primeiro bloco, INSS e gestão de cadastro único, prevê a definição de tarifas de prestação de serviços de acordo com os custos previstos para a operação de cada programa. E aí, eu só li aqui esses itens para abrir, para que o nosso amigo telespectador entenda a minha pergunta que virá agora. Qual é o impacto positivo, evidentemente, dessa atuação do lançamento do balanço contábil
Vou repetir, por favor. Qual é o impacto positivo dessa atuação do balanço contábil da Caixa em Mato Grosso? Primeiro é importante dizer que todos os benefícios sociais que a Caixa paga, existe um custo disso e o governo federal faz o repasse desses valores à Caixa Econômica como um todo. Tá? Isso é importante dizer. Segundo, é dizer que a Caixa, quando repassa os benefícios sociais, isso tem um impacto gigantesco na vida do cidadão mato-grossense. Né? Uma das pautas aqui é o abono do PIS, e aí falando especificamente do abono do PIS, a gente teve nos últimos 12 meses, quando a gente olha para o PIS, um impacto de 340 milhões de reais na economia de Mato Grosso. Ou seja, nos próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, a gente ainda deve ter um impacto de mais ou menos 75 milhões na economia de Mato Grosso. Quando eu olho para o programa do Bolsa Família, por exemplo, a gente beneficia no estado de Mato Grosso algo próximo de 240 pessoas, 240 mil benefícios. 240 mil benefícios. Ah, sim, são 240 mil. 240 mil benefícios são pagos todos os meses nesse estado. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um pagamento na ordem de 1,9 bilhões de reais somente de Bolsa Família no estado do Mato Grosso. Quando a gente olha todos os programas sociais, e aí entra Vale Gás, Bolsa Família, entre os outros que a gente tem, o PIS, entre outros, a gente colocou na mão do cidadão mato-grossense algo próximo de 4,1 bilhão de reais nos últimos 12 meses. Então, acredito eu que seja extremamente significativo esse valor chegando na mão de quem realmente precisa, que é o cidadão de baixa renda ou que muitas vezes não tem renda alguma. É uma cifra vultuosa, né? Muito significativo, mais de 4 bilhões. Por exemplo, só o Bolsa Família, 240 mil famílias, 240 mil famílias com mais de 1,5 bilhão que o senhor falou? 1,9 bilhão de reais quase nos últimos 12 2 meses. bilhões de reais em um ano. É muita coisa, tá aí a importância que tem. Eu tenho um pouco tempo para esse bloco ainda, eu queria que o senhor falasse sobre o lado pejotizado da Caixa, né? São as pessoas jurídicas. A gente fala muito das pessoas físicas, mas também tem, eu até estava comentando aqui no intervalo, a Caixa também tem avançado muito nessa área. Correto. A Caixa é o banco da micro e pequenas empresas. A gente teve, com o advento da pandemia, várias empresas que foram socorridas pelos programas emergenciais que foram geridos pela Caixa. Entre eles, a gente pode citar o Pronamp, a gente pode citar o FAMP, ou as demais linhas e produtos e serviços que chegaram até essa micro e pequena empresa através da Caixa Econômica. Tá? Eu acho que é extremamente significativo. Recentemente, em Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, a gente teve a fatalidade do shopping popular. A gente pôde, em conjunto com a Associação do Shopping, em conjunto com outras entidades, a Associação Comercial de Cuiabá, aqui eu gostaria só de falar o nome, que é o Jonas, que é presidente da associação, presidente do Conselho do Sebrae, inclusive, nos ajudou bastante, cedeu um espaço para que essas pessoas fossem atendidas, não na agência, por uma questão de fragilidade, que às vezes estavam muito frágeis para ir até as nossas unidades, disponibilizamos um local de atendimento para esse empresário, ele foi até lá, a gente pôde atender na média 150 empresas. Com linhas especiais? Com linhas especiais do Pronamp, que estava aberto até então, e com o Procred 360, que foi uma linha disponibilizada também pelo governo federal, que infelizmente está aguardando a medida provisória agora, que é a questão da análise no Congresso Nacional, para que seja redisponibilizado novamente tanto o Pronamp quanto o Procred 360. O Procred 360 é o quê? Para quem está assistindo, o que é o Procred? Pronamp eu conheço, eu até lancei mão disso. Alguém pode estar falando lá, mas o Procred é algo que ainda precisa de uma situação a ser resolvida lá no Congresso, mas o que viria a ser entrando em prática? O Procred é uma linha criada também para atender as micro e pequenas empresas.
com taxa de juros de mais ou menos 1,5, CDI, né? A gente diz CDI, então é em torno de 1,40 ao mês, 48 meses para pagar, com 12 meses de carência. Então é uma nova linha de crédito disponibilizada pelo governo para atender as micro e pequenas empresas, com faturamento em torno de R$360 mil por ano, que podem tomar até R$150 mil de empréstimo. Atenção, micro e pequeno empresário. Você conhece Pronamp, mas tem um tal do Procred. Ainda não está totalmente em vigor por conta desta situação lá, dessa pendência lá quanto ao Congresso. Só que a gente, pelo que eu tenho pelo menos visto falar, que a previsão é que não demore muito para que seja resolvido isso. Procure a Caixa, procure lá a agente da Caixa lá, que você vai se inteirar mais. De repente está aí a solução para aquilo que você tanto está precisando aí, está descabelando à toa. Tem um braço estendido para você, que é lá na Caixa, uma das agências. Aliás, vou dar um abraço para o meu amigo Vanderlei. O Vanderlei era gerente lá da Caixa da UFMT, mas eu acho que ele foi transferido lá para a agência da Prainha, que eu conversei com ele no Zap aqui. Conhece o Vanderlei? Sim, conheço. Vejo ele todos os dias, que é a minha superintendência lá. Um abraço para o meu amigo Vanderlei, eu falo sempre com ele. Era meu gerente lá na Caixa da UFMT, mas agora ele saiu para lá, vou ter que ir para lá também. Ou vou ficar lá também, não sei. Olha só, então tem essa outra opção para você aí, procure a agência da Caixa. Você sabe qual que é a diferença entre PIS e PASEP? Então, esse assunto a gente vai abordar após o intervalo comercial, porque eu não tenho tempo de abordar agora. O nosso superintendente da Caixa aqui em Mato Grosso vai explicar direitinho o que é PIS, o que é PASEP, enfim, e outras questões ligadas a ambos, não é? Isso e muito mais também. Vamos falar de muita coisa, a questão habitacional, por exemplo, aqui no Opinião que dá um tempo e volta já já. Ok, a gente retoma. Falei do Vanderlei aqui, já mandou aqui. Obrigado pelo abraço que você mandou aqui. Obrigado, Vanderlei, pelo carinho da sua companhia aí, da sua audiência, viu? Também mandar um abraço aqui rapidão, rapaz, aqui para Lucineide, que é do Pedra 90, que está acompanhando. O seu Joaquim também está acompanhando a gente. O seu Joaquim disse que tem um mercadinho lá no Jardim Imperial, eu acho que é Cuiabá. E ele já ficou interessado aqui nesse assunto aí do que falou aqui o superintendente aqui, que esperar aprovar lá no Congresso primeiro, mas já tem outras formas lá, só procurar. O que não vale é ficar aí padecendo, né? A Vanilce, que é do CPA 2, está acompanhando aqui. O Florisvaldo, que é aqui do centro de Cuiabá, está mandando também aqui um abraço para todo mundo. E, enfim. E tem também a Jaqueline, que até mandou uma fotinha aqui, não é? No grupo do programa aqui, e enfim, obrigado pelo carinho de todos vocês aí, não é? Doutor, doutor, o superintendente, que é doutor também, né? Eu vou falar aqui, vou partir para o lado do nosso agro mato-grossense. Mato Grosso é um estado campeão de quase tudo. É verdade, rapaz, que nós temos aqui, nesse pessoal do agro aí, um índice de inadimplência muito grande, de recuperação judicial muito grande, não inadimplência, consertando. Recuperação judicial, queria que você falasse um pouco a respeito disso aí. E a Caixa está, em relação ao agro, de que tamanho aqui no estado de Mato Grosso? Primeiro dizer assim, as situações climáticas, bem como as situações comerciais das commodities a nível nacional, tá, estão com um cenário um pouco complexas. E quando a gente olha para o cenário de Mato Grosso, conforme notícias já vinculadas na mídia de maneira geral, a gente já tem hoje algo próximo de 1,5 bilhões de reais deflagrados em recuperações judiciais, né? E isso, no tocante ao Estado, causa um desequilíbrio, né? Quando a gente olha para a cadeia do agronegócio como um todo. É o celeiro do Brasil,
Temos N produtores, né? As safras mato-grossenses necessitam de algo próximo aí de 50 bilhões todos os anos, mas é um problema hoje, né? Tanto que o próprio governo federal, pela medida provisória 5123, que foi promulgada em abril desse ano, deu a condição de prorrogação de todas as operações de investimento contratadas nos anos anteriores para o próximo ano de 2025, precavendo justamente essa situação. Mas, infelizmente, alguns grandes grupos ou têm entrado com recuperação judicial ou têm entrado em falência, em especial das operações de custeio. Tá? E essa é uma preocupação que tem assolado não só a Caixa, mas acredito que todo o cenário financeiro, o mercado financeiro no Mato Grosso e no restante do país. Isso preocupa? Isso preocupa. Eu acho que isso é uma preocupação para toda a cadeia, né? Enquanto Caixa Econômica, o que eu posso dizer é que a gente tem linhas que prevêem a prorrogação, o alongamento da dívida, isso para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Né, para o produtor que é o mega, para o produtor que é o médio, que é o pronampiano, e para o pronafiano que está aí nos escutando, que também necessita de auxílio. Então, se eu puder deixar um recado em relação a isso, procure o teu gerente, procure o teu ATER, que é o assistente técnico rural, para que esse possa, em conjunto com o produtor, estabelecer um caminho para repactuar, prorrogar, alongar ou mesmo renegociar essa dívida, para que ele continue a se manter dentro do mercado. Então, essa é a primeira orientação. Tá bom? Professor? Superintendente, a grosso modo, e aí vai me corrigindo sempre se eu estiver equivocado, até para ajudar a reflexão do amigo telespectador, a Caixa tem uma dupla função. A função, o banco comercial, que é uma das funções, e a outra função é de questão de políticas públicas. O senhor já falou no primeiro bloco, por muitas vezes, a respeito das políticas públicas. No segundo bloco, o senhor falou um pouco sobre o banco comercial. O senhor poderia estender um pouco mais sobre essa função, que também é importante? No tocante ao banco comercial, né? No tocante ao banco comercial, a gente, dentro do estado de Mato Grosso, a nível de país, de Brasil, a Caixa hoje ela tem um papel importantíssimo na infraestrutura, como banco comercial, porque a gente financia algo próximo de 69% de toda a habitação do país. Quando a gente vem para o estado, a gente detém um mercado próximo de 92%. 92% de tudo aquilo que é empregado em habitação dentro do estado de Mato Grosso é com a Caixa Econômica. Algo próximo aí de 2 bilhões de reais todos os anos aplicado dentro do estado através da Caixa. 92%. 92%. No último ano, nesse ano agora de 2024, o governo estadual, o governo Mauro Mendes, estabeleceu um programa chamado Ser Família, que na nossa percepção, né, em conjunto com o programa do governo Lula, né, que é o Minha Casa Minha Vida, vai beneficiar e quer beneficiar mais de 40 mil novas unidades habitacionais, beneficiar 40 mil famílias. Esse foi um programa que foi startado há quase 2 anos, né, e veio numa construção junto com a Assembleia Legislativa. O governador agora colocou ele em pé, em parceria com a Caixa. Nós já começamos a desligar, só para vocês terem uma noção, 4 mil unidades, 3.900 unidades, e já temos em andamento mais umas 9 mil unidades, e ao longo do tempo o programa pensa em beneficiar 40 mil casas dentro de Mato Grosso, em especial essas 40 mil unidades, quando a gente olha para o faixa 1, que são imóveis de até 140 mil reais, indo até 170, e para o faixa 2 e 3, que aí a gente tem imóveis de até 240 mil. O governo do estado aporta um valor para cada unidade, que pode ir a depender da renda desse cidadão até 20 mil reais, e o governo federal também pelo programa Minha Casa Minha Vida aporta, de acordo com a renda, até 55 mil reais, taxas de juros que vão de 4% a 8%, a depender da renda, e principalmente um parcelamento de 360 meses, dando ao cidadão a condição de ter a sua casa própria. Doutor, sim. Você vai concluir?
da parte habitacional é isso. E é só falar da outra parte comercial, que aí tem a ver com as outras operações nossas, né? Enquanto PJ, porque aí não são só os programas sociais, a gente tem várias linhas de crédito na PJ, assim como na pessoa física, que a gente também tem várias linhas de crédito comerciais na pessoa física. É porque eu tenho que encerrar o programa já, horário de rede, a gente tem que ser muito fiel a esse horário aqui. Eu quero encerrar o abono. Eu queria que o senhor falasse um pouco o abono PIS. Quem tem direito de sacar esse benefício? E queria que o senhor falasse também aí a diferença de do PIS e do PASEP. Assim, de forma a mais sintética que o senhor puder usar aí, porque eu tenho 1 minuto e meio para encerrar o programa. Então vamos lá. A diferença entre o PIS e o PASEP. O PIS é para todos aqueles empregados que trabalham para empresa privada, o PASEP para todos aqueles que trabalham para empresa pública. Quem que tem condição de receber? Todas as pessoas físicas que têm 5 anos de carteira assinada. No mínimo 5 anos de carteira assinada durante a sua vida funcional. E que no último ano tenha tido pelo menos 1 mês de carteira assinada. Agora, pela nova legislação, esse beneficiário pode receber até 1 salário de PIS ao longo desse ano. O calendário começa lá em fevereiro e vai até dezembro. Então, até dia 27 de dezembro, todas as pessoas físicas que tiveram ao menos 1 mês de trabalho no ano passado de carteira assinada podem receber o PIS esse ano. Com um pequeno detalhe, a cada mês trabalhado do ano anterior corresponde a uma parcela, a 1/12 do salário mínimo. Então, se ele trabalhou 12 meses no ano passado, ele vai receber um salário mínimo. Se ele trabalhou 6 meses no ano passado, ele vai receber meio salário mínimo. E o dinheiro que não foi sacado fica... Dinheiro que não foi sacado devolve novamente para o FAT. Todo aquele cidadão que já tem conta na Caixa, já recebeu na conta de acordo com o calendário. Aquele que não tem, aí obviamente tem que procurar uma das nossas unidades. Doutor, essa correria aqui, doutor, de novo chamando ele. Pode ser você, pode ser você. Você, mania de... Olha só, superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, aqui conosco, João Henrique de Oliveira. Devido a essa questão do horário eleitoral, ficou bem exprimido aqui, mas a gente conseguiu dar uma pincelada geral. Primeira a gente gostaria muito de tê-lo em breve aqui para falarmos mais da nossa queridíssima Caixa. Obrigado. Esse espaço continua a postos para bem informar. Obrigado, eu que agradeço. Reforçar o papel da Caixa, né, em Constituição Pública, nossa parceria com o cidadão, né, com as associações, e espero que o cidadão tenha sido bem informado nessa noite. É isso. Verdade. Lemberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. Teremos na segunda-feira mais uma promotora de justiça que me falhou a memória aqui, porque não tem aqui o nome que eu acabei não notando também, né? A Caroline não colocou aqui, não. Colocou? Ou não colocou? Não. Não colocou. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Vamos falar de Ministério Público, da Defensoria Pública e muito mais na próxima semana aqui no programa Opinião. Se cuida, bom fim de semana, viu? Se cuida. Fica bem. Fica com Deus também.